Bom dia, feliz ano novo, feliz 2021. Não mudei a data. Não mudei a data. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021. É isso aí. Feliz ano novo, então. Um ano novo começando, que maravilha. Aula de matemática em pleno janeiro, sei, né? Mas eu sei que vocês gostam. Se fosse no ano normal, a gente ia de férias. Já estaríamos de férias. Então tá, bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 6. Eu vou começar vendo com vocês ali o gabarito dos exercícios de razão e proporção ali, né? Que a gente resolveu vários ali na página 14 e na página 15. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu corrijo com vocês aqui também. Mas o assunto, o foco da nossa aula é grandezas e proporcionalidade lá na página 16. Obrigado por interromper a introdução. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021. Valeu? Aula apresentada então? Aula apresentada. Vamos lá bem rapidão para a página 14. Ainda bem que o livro está funcionando aqui, o livro digital, né? Está funcionando. Então vamos lá. Opa! Voltei aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Nossa, o Bruno foi bem engraçado essa vez, cara. É mesmo? Por quê? Eles foram abrir o champanhe, derrubaram o champanhe no chão, quebrou o champanhe. Pá! Ele já tava há muito tempo também, isso tava muito engraçado no Bruno. Sim. E eu lá dentro, né? Eu tava muito. Então, o exercício 4 aqui é exercício de proporção, né? Ó, sabendo que o 42 está para x, o 42 sobre x, isso aqui a gente resolveu em aula. Assim como 252 para 186, e daí a gente ia calculando, né? Vamos lá pegar o gabarito, então, da página 14. O gabarito. Estão enxergando tudo aí, né, certinho, hein? Ó, chegou mais gente. Será que o Pedro não vai vir hoje, não? O Pedro tá online. É que às vezes ele tá chegando e tá no celular. Ó, o Matheus França chegou. Ah, te entendi. É, pode ser. Pode ser. Vamos lá para a página 14. Tá. Então tá, exercício de número 4. Ó, o Pedro ia falar, ele deve estar chegando mesmo. Exercício de número 4. Fala aí, Pedro. Você já corrigiu os formulários? Se eu já corrigi? Já corrigi. Tá. Já até mandei o feedback, tá? Muito bem, ó. Exercício de número 4, x igual a 31, resolvendo a expressão ali. A gente tem até esse exercício resolvido em aula anterior, tá? Muito bem. Vamos para o exercício de número 5, deixa eu mostrar aqui, ó, que determine o valor desconhecido das proporções. Vamos ver aqui, ó. X, um pouquinho. X vai ser igual a esse vezes esse dividido por esse. 32 dividido por 8, por 8 dá 4 vezes 2. X é igual a 8. Esse por esse dividido por 8 por esse. X vai ser igual a 8. Vamos ver se eu calculei direitinho. Olha ali, ó. No item A, x igual a 8. Vou deixar mais próximo da câmera de vocês aí. No item B, x igual a 35, no item C, x igual a 63, item D, x igual a 1, no item E, x igual a menos... Opa! No item D, x igual a 1, no item E, x igual a menos 5, não está aparecendo no item F aqui. Vou colocar o item F também. Posso botar aí? Ó, agora apareceu C, D, E e F. Do nada.
Deu. Agora na página 15, 50. vamos ver o exercício de número 6 na página 15. Fala do Júlio lá, né? O famoso João que compra 250 bananas no mercado. É. 36 litros de gasolina. Ó, exercício 6. Júlio tem um carro com gasolina flex fuel, pode ser abastecido com gasolina ou etanol. Daí a gente ficou até numa discussão lá, etanol é álcool. Que tipo de álcool é o etanol? Daí a gente falou até de torre de craqueamento catalítico. Ou como uma mistura dos dois combustíveis. No último abastecimento, Júlio colocou etanol e gasolina na proporção 1:4, sabendo que no tanque do carro cabem 45 litros de combustível. Qual foi a quantidade máxima de gasolina colocada? Esse é o exercício 6. Daí depois entrava o exercício 7, né? Que falava sobre proporção. Daí eu mostrei para vocês para calcular em forma de razão, né? Para não precisar fazer transformações. Mas no exercício de número 7, o que nós temos? Nós temos a distância entre as duas cidades de 3.000 quilômetros. Tá? O exercício de número 8 falava de altura e sombra, né? O Eduardo, que tinha 1,80 m de altura e a sombra dele de 3 metros, uma árvore de 7 metros de comprimento. Nossa. Na sombra, né? Oi? Isso que eu estava pensando, né? Eduardo tem 1,80 m. A sombra dele tem quanto? 3. Uma árvore tem quanto? 7. Um cálculo lá. Isso mesmo, foi isso que ele pensou. Vamos calcular. Não, o cara estava olhando assim para a sombra dele. 3 metros. Árvore. 7 metros. 7 metros. Eles estão pensando quando fizeram esse exercício. No exercício 8, então, a altura da árvore 4,2 metros. A sombra era 7 metros, né? Muito bem, ele comparou ali, fez altura e sombra e obteve. No exercício 8, então, é esse aí, altura. No exercício 9, Paulo levou 2 horas para digitar um texto de 8 páginas. Se ele trabalhar durante 4 horas no mesmo ritmo, é possível que ele digite um texto de, então, no exercício 9, a gente chega à conclusão, eles chegaram à conclusão, fazendo as comparações de página e tempo ali, de 16 páginas. Deveria estar texto de 16 páginas. Qual é o item ali? O item é o item D, certo? Prontex, então. Vamos para grandezas e proporcionalidade. Tá? Então tá. Agora, nesses 9 minutos iniciais de aula, hein? É a aula. A gente falou sobre os gabaritos e agora entramos em grandeza e proporcionalidade. A capacidade de fazer medições existe desde as mais antigas civilizações. E até pouco tempo, que houve água ruim? Ah, então toma, cara. Tu pegou a água lá do filtro? Sei lá, tá com gosto estranho, não sei. Não. Vou dar uma bolada ali na água. Esses são os negócios da aula ao vivo, né? Não adianta. Tá, mas falar de grandeza e proporcionalidade. Ele começa dizendo ali, que essa capacidade existe desde as mais antigas civilizações. Falar sobre proporcionalidade.
né? E na verdade, até muito tempo, até pouco tempo atrás, as pessoas, e ainda hoje, as pessoas pensam que o mundo funciona de forma completamente proporcional. E daí que a matemática entrou, um grande avanço da matemática, um estudo que é importante, que é o chamado cálculo, né, que fala das taxas de variações. Ele mostra então que a proporcionalidade, as coisas na natureza não funcionam através da proporcionalidade. Na verdade, até assim, ó, o cálculo é uma aproximação das coisas que acontecem na natureza. A matemática não consegue expressar perfeitamente o que acontece na natureza. Fale. Professor, por que é quilômetro por hora e não podia ser só quilômetro? Quilômetro por hora é uma taxa de variação. O que é quilômetro? É uma medida de distância. Tá? E o que é o por hora? E o que é quilômetro por hora? É quantos quilômetros se faz num determinado intervalo de tempo. Nesse caso, 1 hora. Em 1 hora, quantos quilômetros tu percorre? São coisas diferentes. Mas não faz sentido, né, senhor? Porque, tipo... O que não faz sentido? Tipo, o cara tá lá dirigindo e ele pegou uma freeway para 120. E o cara fala, 120 km por hora. Quer dizer que em 1 hora ele faz 120 quilômetros. Ele percorre 120 quilômetros. E uma coisa é os 120 quilômetros que estão ali, que é a unidade, é a distância, e outra coisa é o tempo que tu leva para percorrer esses 120 quilômetros. Se a tua velocidade for muito alta, tu faz se a tua velocidade for muito alta, tu percorre essa distância no menor tempo possível. Então 1 km por hora seria a distância que... O quilômetro por hora é a velocidade. Tá. E por que o cara tá lá a 120 e fala quilômetro por hora? Em 120, em 1 hora não alcança 120 quilômetros. Aí é que tá, a velocidade no instante ali que marca 120 km por hora, quer dizer assim, ó, se eu andasse nessa velocidade o tempo todo, se eu conseguisse andar nessa velocidade o tempo todo, em 1 hora eu consigo percorrer 120 km. Mas óbvio, né? Um carro está andando, ele sobe lomba, ele desce lomba, ele dá umas freadas, ele não consegue manter 120 km. Nem na freeway. Principalmente na freeway. Tu tá andando de carro assim, pode ser até de moto. Eu já peguei ali, fui para Osório ali, né? Tava andando assim e pega um vento assim no carro, assim, ó, e o carro chega a dar uma balançada assim. Altera a velocidade, entendeu? Tu não consegue andar a 120 km por hora constantemente. Mas então, o que a gente fala? Aquela velocidade é uma média, né? Mas existe a velocidade no instante. Tu consegue passar por 120 km por hora? Sim. Pela velocidade de 120 km por hora, tu consegue passar, porque tu vê assim o velocímetro aumentando, ele passa pelo 90, pelo 100, pelo 110, 120, digamos, vai até o 130, por exemplo, que já é, né, uma velocidade que tu não deve chegar, mas tu passa do 110 por 130, tem que passar pelo 120. Em algum momento tu passou pela velocidade de 120 km por hora, entendeu? Tá, então seria os 120 km por hora seria o tempo que o carro consegue percorrer 120 km, por exemplo. Não é o tempo. 120 km por hora é o tempo necessário para... É a velocidade necessária para tu percorrer 120 km em 1 hora. Tá? É velocidade. Então, é claro, é uma comparação, tu está pegando duas coisas de unidades diferentes. Uma é a distância e outra coisa é o tempo. Isso que a gente chama de taxa de variação. Tá? Está variando a distância em relação ao tempo. Tá? E a gente já vai falar justamente disso, grandezas.
Grandezas, a gente está falando dessa, não é de unidade, né? As grandezas são medidas em unidades, mas é essa capacidade. Essa grandeza vai ser essa, por falta de outro nome ali, vai ser essa medida, essa unidade, não é unidade também, mas vai ser esse tipo de variação, não, esse tipo de intensidade, vamos dizer assim. Você lembra qual foi o máximo que você conseguiu colocar no teu carro? Ah, não me lembro. Não me lembro. Eu sei que quando eu tinha 14 anos de idade, eu dizia pro meu pai lavar o carro dele, que eu gostava de lavar o carro dele, só para dar umas bandinhas de carro depois. E na minha época, andar de carro não era que nem andar de carro hoje, né? Hoje meu filho tem 20 anos de idade e ele não, até pouco tempo atrás não tinha muito interesse em tirar a carteira de motorista. Eu com 14 anos de idade, Eu também. a primeira coisa que eu queria fazer era tirar minha carteira de motorista. Então eu pegava o carro do meu pai, lavava o carro do meu pai e ia dar umas bandinhas. E às vezes pegava umas ruas ali, assim, bem livres, né? Pegava uma galerinha ali e pegava o carro e colocava na cidade, né? Assim, não, eu assim, 20 por hora. Assim. 20 por hora. Bom, mais uma vez eu peguei a moto do meu pai, ele foi mostrar a moto dele, né? Ele tinha uma outra moto que não é a que ele tem agora, né? Era uma CP500 que ele tinha. Daí ele, Fábio, deixa eu te mostrar minha moto. Daí eu, pai, vamos dar uma volta então, né? Eu botei ele na garupa, assim, ali na cavalhada, assim. Peguei a rua de paralelepípedo, assim. Baixei. Olha, o velhinho se pegou assim em mim. Eu dei um susto, né? Mas também, né? Eu fiquei pensando assim, ele me ofereceu pra andar de moto, né? Daí eu pensei assim, não posso perder essa oportunidade, vai que ele nunca mais me deixa andar, né? E ele assim pra mim, Depois ele desceu do carro, da moto assim, e disse assim, como é que tu faz uma coisa dessas, cara? Mas eu dei um susto nele. Ele tava ali de boinha ali, a 20 por hora no seu caminho. A outra vez eu dei um susto no Levi, né? Meu pai foi lá na minha casa, daí já com a outra moto, né? Daí eu peguei. Daí eu, pai, deixa eu dar uma volta com o meu filhinho, né? Com o meu filhinho amado. Daí eu, vamos lá, pai. Então, daí o Levi subiu na garupa, assim. Daí eu saí de casa, subi a Voltaire. Foi agora há pouco, foi em 2015, 2016, mais ou menos. Faz alguns 4, 5 anos atrás. E daí eu subi a Voltaire Pires de novo, né? Subi assim a lomba, assim, pá. E aquela moto ali, ela pega um impacto, assim. Mas deixei o Levi bem branquinho também. Mas vamos lá, não é? A gente não veio aqui para falar de corrida de nada. Deu. Agora vamos falar de grandeza e proporcionalidade. Deu, de brincadeira. Então aqui, ó. Então até pouco tempo atrás as pessoas diziam, na verdade, que elas pensavam que tudo era proporcional. Tá? O Matheus deu risada. Igual como dizem que a Terra é plana. Parecido. Tá? Mas nem tudo. Só há pouco tempo atrás, com o advento, na verdade, do cálculo, que as pessoas começaram a se ligar que nem tudo, as pessoas no geral, né? Muitas pessoas já sabiam disso. Né? Os intelectuais da época já tinham consciência, mas até o advento do cálculo assim começou, vamos dizer, o que era se popularizar na época. Se popularizar na época era só as pessoas do meio acadêmico assim que estava recém surgindo. Para medir qualquer grandeza é necessário escolher uma unidade adequada e compará-la com o que será medido. Na Europa, durante muito tempo, cada região teve seu próprio sistema de medida, né? E era um problema. O que é um sistema de medida? Pegar um padrão de medição. Por exemplo,
Só um pouquinho. Não bota mais na boca. Veio no meu nariz. Por exemplo, para fazer medições de terras. Pensa sei lá, num pequeno reinado lá nos 1200 lá, nos anos de 1200, sei lá, não me lembro quando é que o sistema feudal ainda tinha resquícios do sistema feudal, ou era o sistema feudal ainda em 1200 mais ou menos. Vocês já estudaram isso, feudalismo? Não estudaram feudalismo? Na verdade eu não lembro, tá? Quando é que terminou mais ou menos? Eu sei que 1400, dos 1400 aos 1500 na Europa ali, esse sistema feudal assim já estava meio que terminando, embora existiam muitas características ainda nos reinados dos sistemas feudais. Então, o que era o sistema feudal? Era um cara lá que era proprietário de uma região, certo? E ele agia como se fosse o rei do pedaço, entendeu? O senhor do feudo ali, né? Mas lá pelos 1400, mais ou menos, então os reinos já começaram a se estabelecer e esse sistema feudal ali já ficou um pouquinho de lado. Mas o que eu queria falar para vocês é que eles tinham que ter padrão de medida. Por exemplo, essa terra aqui é minha, mas eu vou te dar um pedaço, Tairori, para tu cultivar alguma coisa. E como é que nós vamos medir a terra? Como é que nós vamos medir a terra? Bom, vamos pegar um padrão de medida. O padrão de medida vai ser o meu antebraço aqui. Então isso aqui é como se fosse um metro, entendeu? E daí eles não iam chamar de metro, eles iam chamar de braço, por exemplo, de antebraço. O braço do rei. É igual a 3 terrenos de 3. E daí eles mediam de braço em braço, pegavam um pedaço de madeira assim, ó, e isso aqui era a tua medida. Quantos braços de rei tem de comprimento e de largura o teu terreno? Assim eles faziam, certo? Ou a gente poderia, por exemplo, medir essa sala aqui, ó, ao invés de braço de rei, ao invés de metro, poderia ser polegada. Polegada é bem complicado. Polegada é outra, né? Polegada é 2,4 centímetros, mais ou menos, né? A polegada. Eu não sei, eu sempre achei que polegada fosse isso daqui. Não, a polegada é essa aqui. Essa distância aqui. Tá? Mas só que varia de pessoa para pessoa. E é isso que eu queria falar. O braço morria ali, o senhor, o responsável lá, substituía outro responsável e o tamanho do braço era diferente. Daí estragava todas as medidas, tu perdia a referência, que era o pedaço de madeira ali, daí dava grandes problemas, se é que vocês estão me entendendo. Né? Então, por isso que ele fala ali, ó, na Europa, durante muito tempo, cada região teve seu próprio sistema de medidas, usavam medidas diferentes, muitas vezes com base em unidades imprecisas, como o palmo, o pé e a polegada. O próprio pé e a polegada. Com o decorrer do tempo, as unidades de medida foram sendo padronizadas para que todos os lugares usassem a mesma medida. Né? Até que em 1960, olha só quando é que... 1960, pouco tempo, né? Foi criado o Sistema Internacional de Unidades, que é o ESI, aperfeiçoando o sistema métrico decimal e facilitando o intercâmbio de informações e as transações comerciais. Por exemplo, o metro faz parte do Sistema Internacional de Medidas. O metro, tá? Tu vai nos Estados Unidos, por exemplo, não se utiliza o metro. Se utiliza outra unidade de medida. Tá? Sobre minha vida nasceu em 1920. Quem? A minha avó nasceu em 1920. Minha avó nasceu em 1920. É muita coisa, né? Só que a minha avó morreu há 2 anos atrás. A minha também. Quando elas nasceram, ainda não tinham coisa, né, sobre o sistema de vida.
Não tinha se estabelecido, né, um sistema internacional de medida. Tá? Então foi feito para facilitar, né, o intercâmbio de informações entre as nações, entre os países, entre os lugares. O sistema internacional e o métrico decimal não são adotados mundialmente, olha só o que eu estou falando. Ó. Há países que ainda mantêm unidades de medida que se baseiam em outros padrões. Ó, no dia a dia encontramos diversas grandezas, tudo que pode ser medido ou contado, e suas unidades de medida. Observe na ilustração quantas grandezas e medidas podemos usar em um só dia. Tá? Ó. Tempo é uma grandeza. Tu pode usar o tempo numa unidade de medida tipo hora, minuto, segundo. Tá? Nesse caso aqui, ó, o tempo está sendo medido em horas, 6 horas 00 minutos. Tá? Capacidade do copo também é uma grandeza. Tu pode medir um copo em mililitros, né? E no mililitro é uma unidade de medida de capacidade. É capacidade, é quanto cabe. Tá? Velocidade é uma grandeza, é uma taxa de variação, porque daí está comparando duas grandezas, né? O quilômetro por hora é uma unidade de medida de velocidade. Olha só que legal aqui, ó. Área é uma grandeza e a unidade de medida é o metro quadrado. Tá? Se tu estiver calculando em metros, né? Ali está a pessoa calculando o campo, né? Temperatura é uma grandeza, certo? Temperatura, ele calcula, na verdade, a movimentação das partículas, né? Temperatura é uma grandeza, o grau Celsius é uma unidade de medida de temperatura. Tem o Fahrenheit também, que é outra unidade de medida de temperatura, e tem também, além do Fahrenheit, o Kelvin. Isso. Que daí essa mede a temperatura absoluta. Professor, Tá. sabe quantos quilowatts é preciso para ligar um submarino? Não, com certeza não. Eu sei quanto é. É, não é, né? 500 quilowatts. Pá, muita coisa. Ou pouca. Acho que é pouca coisa. Tem coisas que são medidas em mega quilowatts. Bom, não sei se para ligar, não entendo disso. Observe na ilustração, tá? No sistema internacional, ó, toda vez que tu vê aqui, ó, assim, é no sistema internacional. Foram definidas unidades básicas para medir algumas grandezas. Além disso, foram padronizados múltiplos e submúltiplos dessas unidades. Por exemplo, um metro é uma unidade básica para medir comprimento. Tá? Presta atenção, por favor. Mas também podemos usar como unidade de medida o centímetro e o milímetro. O centímetro e o milímetro, eles na verdade são submúltiplos do metro. Então, o metro é a unidade padrão, é como se fosse o braço ali, o antebraço do rei, né? Para todas as nações ali, nem todas usam um metro, mas o milímetro e o centímetro são subdivisões do braço do rei, são pedacinhos de osso, que são submúltiplos do metro. Todos eles de mesmo pedaço, tá? Agora, então, a gente já viu assim, ó, tempo é uma grandeza, tá bem? Quilômetros. Não, quilômetro é uma unidade de medida, certo? Que tu usa para calcular a grandeza. Então, tempo é uma grandeza, distância é outra, comprimento é outra grandeza, certo? O que a gente pode falar de grandeza também? A temperatura é uma grandeza. A unidade de medida é outra coisa, né? A unidade de medida sempre vai fazer relação à grandeza que a gente está calculando, tá? Então, tempo, capacidade, temperatura, grau. O grau também é uma unidade, é uma grandeza. Não, é uma unidade de medida, perdão.
tá? E o que o grau mede? A variação de inclinação de uma direção em relação à outra, tá? Variação angular. Então, o grau é uma unidade de medida. A gente vai ver, vocês vão ver no ensino médio, que radiano também é uma unidade de medida. Considerando os números, quer dizer, o radiano não é uma unidade de medida porque ele é adimensional. Bom, a massa é uma grandeza. A massa é uma grandeza, é o volume, né? Exatamente. Massa macia. Tu mede a massa em quilogramas, por exemplo, exatamente. A unidade seria quilograma. Considerando os números 2 e 6, o que são grandezas proporcionais? É que as grandezas proporcionais, tu tá verificando qual é o comportamento de duas grandezas. Tá? Considerando os números 2 e 6, vamos multiplicá-los por um número diferente de zero. Depois vamos multiplicar sucessivamente cada par de resultados obtidos por outros números racionais não nulos. Ah, meu Deus! Veja o quadro com os produtos encontrados. Tá? Tu pega o 2 e o 6 e faz as mesmas multiplicações. Ele está mostrando aqui uma certa proporcionalidade. Ó. O 2, primeiro ele multiplica por 2 e obtém 4. Isso aqui ele está vendo só a questão de números, de questão escalar de número. Ó. Eu gostaria que tu parasse de mexer nisso e prestasse atenção. Tá, ó. O 2 tu multiplica por 2 dá 4. O 6 tu multiplica por 2 dá 12. Pega esse resultado por 3, 12. Esse resultado por 3 também, 36. Ó, por 2,5, 30. Por 2,5, 90. Multiplica por 0,5, ou multiplicar por 0,5, eu largo isso. Eu obtenho a metade do número, né? 15. 90 por 0,5, 45. Multiplicar por 1/3 é dividir o número por 3. Ó. 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. É multiplicar por 1/3. Depois dobrar o número. Ó. 5 vezes 2, 10. 15 vezes 2 volta a 30. Tá? Mas, como a gente está falando de grandezas, vamos supor uma situação aqui. Ó. Tá? A gente vai fazer por diagramas, tá? Aqui é um campo de grandeza. Que campo de grandeza é esse aqui? Vai ser um tempo. Tá? E esse aqui vai ser outro campo de grandeza. Distância. Tá?